Muito boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso bate-papo vai ser incrível porque eu chamei a Ramona e ela vem aqui para a gente conversar sobre saúde mental. E você que ficar até o final vai aprender algumas coisas muito práticas sobre a saúde mental, inclusive o que a gente pode fazer no dia a dia para cuidar melhor da nossa saúde mental. Oi, Larissa, seja muito bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos por aqui. Hoje eu vou conversar com a Ramona Ferreiro. A Ramona, ela é psicóloga, é também professora e mentora de constelações familiares e ela foi minha professora, uma das minhas professoras de constelação. Então, para mim é uma alegria receber a Ramona aqui. Ela é especialista em psicoterapia infantil e juvenil e família. E essa abordagem, esse falar sobre a saúde mental é uma coisa muito importante para que a gente possa se olhar de maneiras diferentes. Muito boa noite, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda, que bom que a gente está aqui. A Ramona já está chegando por aqui para que a gente possa falar um pouco mais sobre saúde mental. Então fica por aqui, no final a gente vai falar também sobre algumas coisas práticas da saúde mental para o nosso dia a dia, tá bom? Já a Ramona entra por aqui, vem pra gente bater esse papo, vai ser super legal, vai ser super especial. Como é que tá aí onde vocês estão? Gente, onde eu tô hoje fez nada mais nada menos que 36 graus. Então tá bem calor, uma sensação completamente nova, mesmo para quem morava na praia. Eu tô assim, me habituando. E você, como é que tá? Me conta aí. Tá frio ou tá calor onde você está? Manda aqui no comentário pra eu saber. Eita, foguinho mesmo. É isso que eu tô sentindo, viu, Larissa? É isso que eu tô sentindo. É uma sensação completamente diferente. Vou até me abanar um pouquinho. Gente, mas esse bate-papo vai ser muito legal. Vai ser para tranquilizar um pouco, pra gente falar sobre coisas muito importantes, pra gente aprender a priorizar a nossa saúde mental. Eu acredito que a gente precisa trabalhar a saúde como um conjunto, físico, mental e emocional. Como professora, como coordenadora, muito tempo eu trabalhei o desenvolvimento das crianças. E em desenvolvimento de crianças a gente precisa falar de um conjunto, sabe? Muitas vezes a pessoa acha que a criança só é maravilhosa, esperta, inteligente quando a criança lê. E isso não é verdade. A gente precisa aprender a trabalhar e a valorizar diversas habilidades. É por isso que a gente precisa também pensar no nosso bem-estar, na nossa saúde mental, para que a gente possa aplicar isso para a vida das nossas crianças. Faz sentido para vocês? Tô entendendo que o calor tá começando por aí também, mas eu não lembro de ter vivido um calor assim aí em João Pessoa, hein? Gente, Ramona tá quase chegando por aqui. Vou esperar o convite dela. Enquanto isso, a gente vai conversando por aqui, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre a saúde mental. Como eu já apresentei para vocês, a Ramona, ela é psicóloga, ela é especialista em psicoterapia infanto-juvenil e de família. Ela é consteladora, ela é terapeuta sistêmica e ela é professora e mentora de cursos de constelação familiar. Nós fizemos uma trajetória bem bonita. A Ramona é uma mulher que tem uma jovialidade incrível, que tem uma energia maravilhosa, que tem umas sacadas geniais e umas coisas bem diretas. Então, para mim é uma alegria muito grande receber a Ramona nesse bate-papo hoje. Todas as quintas-feiras à noite a gente está vivendo esse bate-papo aqui no meu Instagram. E é muito legal, sabe por quê? Porque a gente tem falado sobre assuntos que precisam ser falados para que as mulheres possam, para que a gente possa quebrar tabus e para que a gente possa, de uma forma geral, falar sobre o que nem sempre é falado. Muito bem-vinda! Obrigada, Thaís. Que apresentação tão linda. Eu tava aqui toda boba. Ah, mas é porque você não está lembrando tanto que você é maravilhosa, o quanto é incrível, o quanto foi transformador para minha vida passar tantos meses com você e com a Lili e aprender muito mais sobre constelação. Isso muda o posicionamento da gente, né?
Então, muitos amores. Obrigada, recebo e agradeço. Obrigada pelo convite, né? Convite É. maravilhoso, lindo esse seu movimento. Obrigada, Rá. Eu acredito que nós precisamos fortalecer mais mulheres. Não tem por que a gente trabalhar de uma forma diferente da sororidade, em que uma vai ajudando a outra, em que a gente vai falando de assuntos que precisam ser discutidos, que nem sempre estão aí à tona de tudo, e trazer você para a gente falar hoje sobre saúde mental é uma coisa muito incrível. Eu acredito que todos nós precisamos priorizar a nossa saúde mental, né? E trazer a sua experiência, a sua genialidade, a sua energia brilhante e maravilhosa para compartilhar com as minhas seguidoras, com as pessoas que estão nos vendo agora e com as pessoas que vão nos ver depois. É muito gratificante para mim. Eu sou desse time, que a mulher vai e carrega outras, né? Thaís, eu vou te contratar para ser minha coach motivacional. A escutar esse monte de elogios de manhã, logo quando abrir os olhos. Tá aí, gostei. Tá aí, olha, nós vamos já falar sobre isso, então. Rá, conta pra gente, você quer dar boa noite pro pessoal? Como é que você tá? Tá calor aí? Ó, a Larissa já disse que é uma boa contratação. É isso aí. Tá um frio danado aqui no Rio. Carioca não tá. não vai sentir frio. Eu não sei quantos graus vai fazer, mas ó, tô de manga comprida, de blazer, de meia, tá bem friozinho. Igual aqui. Aqui foram 36 graus hoje, então eu tô aprendendo a sobreviver aqui no calor ainda. Nossa, é o meu primeiro mês do Bro, que o pessoal fala aqui que de setembro a dezembro é muito calor, mas eu tô me adaptando. Eu tô cheia de água, hein? É verdade. Tô cheia de expectativas boas para essa terra, para as coisas maravilhosas que tem aqui perto, então vamos vivendo. Rá, conta pra gente o que é saúde mental. Vou contar. Antes de mais nada, boa noite a todos que estão aí presentes, que vão chegar e que vão assistir depois. Bom, primeiro eu trouxe a definição da OMS, tá? Que eu vou ler, que eu não sei de cor, tá? Porque ela é enorme, tá? Então, ao contrário do senso comum, saúde mental não é apenas ausência de doença, tá? Tem uma definição bonita aqui, ó. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é o estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Uau! Ou seja, aqueles memes todos aqui do Instagram que o pessoal fala: olha só meu olho piscando. Não estão adequados com a saúde mental, né? É bem complexo. E se a gente fizer uma reflexão profunda e honesta, a gente vai ver que, assim, ter esse estado de saúde mental 100% como está aqui, muitas vezes é difícil, né? Não é tão fácil. E talvez seja só mais uma coisa para as pessoas se cobrarem, né, Ramona? Exatamente. E aí eu trouxe um dado bem interessante para você, que o maior índice causador de doenças mentais é o trabalho, o estresse proveniente do trabalho, né? E que estresse seriam esses, né, Thaís? Chefias autoritárias e abusivas, assédio moral de chefes e colegas de trabalho, o aumento da cobrança por produtividade, né, nas grandes empresas, constrangimentos e humilhações vividas durante um longo período. Isso adoece as pessoas, tá? Segundo as mesmas estatísticas, 1 em cada 5 pessoas sofre ou vai sofrer de um problema de saúde mental decorrente desse tipo de experiência. Então, Ramona, você sabe que gente, né? Eu estou trabalhando com muitas mulheres à beira do burnout. E a primeira dificuldade que elas têm é de não saber que elas estão vivendo isso. É de estarem tão aceleradas e tão acostumadas o tempo inteiro com darem o melhor de si, com buscarem a mais, não descansarem nunca e não conseguirem se priorizar, que elas chegam a um estágio de querer explodir. É isso que significa burnout. Né? É uma combustão. De burnout, a depressão,
o pânico, né? Muita gente passando por isso, e assim, a dificuldade de você pensar em saúde mental, né? Trazer essa consciência para a vida, é porque não é algo palpável, né? Se você chega no trabalho, nem pode trabalhar assim, né? Com uma perna quebrada, um braço quebrado, um olho roxo, né? Enfim, muito magro, com sintomas de uma doença física, né? Fica todo mundo, nossa, realmente a pessoa está De uma doente. doença física aparente, né? Porque, por Sim, exemplo, um em um dos emocional. meus empregos, eu trabalhava muitas horas em frente ao computador, eu fazia muita digitação. E por conta disso, eu tive uma lesão por esforço repetitivo Ler no meu punho. E aí, quando eu entregava atestado por conta disso, e era uma doença que ninguém não é via, visível. Pois é. eu ficava desesperada. E muitas vezes eu achava que era melhor que eu estivesse sangrando com o osso exposto, porque as pessoas não iam me atacar tanto, Pois é, sabe? infelizmente a gente ainda tem esse tipo de coisa, né, na família, em qualquer trabalho. A depressão, então, você vê pessoas com depressão sofrendo assédio, né, não são respeitadas dentro de instituições psicológicas, dentro de hospitais. As pessoas Nossa, banalizam aquilo que elas não estão vendo, que não é palpável, e também aquilo que elas nunca sentiram, né, Thaís? Porque é verdade. E nós estamos agora no Setembro Amarelo, né, Ramona? Eu acredito que a gente deveria ter campanhas contínuas para que o tempo inteiro as pessoas conseguissem valorizar a saúde mental. Para que as sim, pessoas entendessem que elas podem pedir ajuda, que tá tudo bem. Se eu vou para a academia e eu não estou tendo o resultado que eu desejo, eu posso contratar um personal. Se eu estou querendo viver um processo de emagrecimento de forma saudável e não de forma absurda e louca, eu vou a um nutricionista. E quando a pessoa não está bem fisicamente, emocionalmente, mas de uma forma que as outras pessoas não podem ver, aí muitas vezes essa pessoa é julgada. Como a Anaís disse aqui, as pessoas falam logo que é falta de Deus. E é muito além disso. Eu acredito que essas reflexões são na muito importantes, né, realidade, Rá? a saúde mental, ela fica muito estigmatizada e sofre um preconceito. As pessoas acham que não ter saúde mental é ser um doente mental, daqueles que, né, que ficam internados em hospícios. As pessoas ainda acham que o psicólogo é coisa de maluco, né? Então, assim, a gente ainda tem uma consciência aí um pouco arcaica, falta de informação, falta de educação, como você falou, falta de campanhas, né? Essa cobrança da vida pós-moderna, ela é tão estressante, ela é tão enlouquecedora, que ela passa por cima de valores que são fundamentais à vida, né? Como o descanso, como o lazer, como a boa alimentação, como a saúde mental, como a gente viu aqui, quanta coisa faz parte da saúde mental, né? E aí, somado a isso tudo, Thaís, esses abusos no trabalho, de horas, enfim, de relações, soma-se o trânsito, porque o trabalhador, às vezes, ele leva no mínimo 2 horas para chegar no trabalho e 2 para voltar. Então, são 4 horas da vida dele, às vezes, fazendo baldeação em ônibus, dependendo de onde mora. E isso eu estou, assim, pegando leve, tá? Porque tem É gente que verdade. fica mais tempo. Mais 8 horas de trabalho ou mais um pouquinho se ele fizer hora extra, né? Então já são 8, 9, 10, 12 horas fora de casa, né? Fora As a outras cobrança do 12 WhatsApp, horas, né? Porque a gente ainda tem os grupos de WhatsApp dos trabalhos, onde as pessoas não têm mais o direito de descansar. Porque antes, quando a gente não tinha o WhatsApp ainda, a gente anotava na agenda o que a gente queria falar com a pessoa no outro dia. E hoje, tantos gestores se acham no direito de mandar o WhatsApp para a pessoa a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. Então é uma sobrecarga a mais, né, Rá? e aí, depois dessas 12 horas, né? A gente está falando para um público de mulheres, né? Que você está fazendo essa campanha. Aí a mulher chega em casa, o que que ela vai fazer? Ela vai pegar o filho na escola, ela vai dar banho, ela vai dar o jantar, às vezes ela vai para o fogão fazer o Ela jantar, vai fazer o fazer um jantar. dever com a filha, né? Vai lavar a roupa, vai fazer a comida pro dia seguinte e tal. Depois ela tem que tomar o banho e ficar bonitinha para a companheira dela, para o companheiro.
E, enfim, quando ela vai dormir é meia-noite. Então, assim, Se for meia-noite, né? é complexo a gente ter saúde mental, né, nesse caos que a gente vive. Por isso é importante, Thaís, pausas. Você falou aí da internet, né? É uma invasão o tempo todo. As pessoas na ansiedade às vezes te mandam mensagem meia-noite, 1 hora da manhã, às vezes 5 e pouca, sabe? Eu durmo com o celular no silencioso. Eu já aviso meus filhos, ó, se a casa pegar fogo, vai lá e me sacode. Não adianta ligar, não. Senão Se fica a aquela casa pegar mensagem fogo, de liga pro bombeiro. para O mim número 1 é ajuda. 193. Então, assim, a gente precisa ter o descanso. O descanso é fundamental. Eu escuto muito. Ah, olha a Lili, olha que linda, Gente, prestigiando. que honra ter a Lili aqui. A Lili é uma das minhas outras professoras de constelação, que também foi super maravilhosa, que também ajudou a transformar a minha visão e o meu modo de viver. E você que está aqui agora, eu queria te convidar para aproveitar, porque nós vamos falar, mas nós não vamos falar só dessas coisas ruins, né? Nós vamos falar sobre como priorizar a saúde mental. E a Ramona vai trazer algumas dicas para a gente fazer o dia a dia mais leve. Então aproveita que você está aí e manda essa live para alguém que também precisa saber sobre esse assunto e fica até o final, porque vão ter algumas dicas maravilhosas. Ah, Lili, você também é linda, maravilhosa. Ó, a gente nem fica com o clima de falar dessa, dessa dor, né? A gente quer falar da saúde mental e ser muito mais leve, mas a gente precisa enfrentar e falar sobre essas coisas, sabe? É assim como a gente tem falado sobre as dificuldades do maternar, assim como a gente tem falado sobre vários tabus, a saúde mental também é um tabu e não precisa ser assim. A gente tem esse direito de limitar, que era o que a Ramona estava falando, né, Rá? Então, Continua, por favor. essa correria dos tempos modernos, a gente fica prejudicado, né? No deslocamento, no excesso de tarefas que a mulher, né? Porque a mulher saiu para o mercado de trabalho, vamos botar, sei lá, uns 60 anos atrás, ou um pouco mais, né? A mulher ficava só na esfera doméstica e teve todo aquele movimento por direitos iguais, graças a Deus. Hoje vamos para o mercado de trabalho. Só que a gente abraçou o mercado de trabalho e não largou as tarefas domésticas. E nem sempre a gente tem um companheiro, uma companheira consciente que divida as tarefas conosco. Isso, mulheres, por favor, tá? Abram a mente dos seus companheiros e das suas companheiras. A casa é da família, então todos têm que participar na manutenção do lar. Por favor, né? Porque quando a gente Muito bem. carrega sistemicamente a obrigação do outro, do filho, do marido, da esposa, a gente adoece. Não tem outra saída. Então tem o trânsito, tem o excesso de tarefas, tem a invasão do WhatsApp, isso é o quê? Baixa qualidade de vida. Você não tem mais tempo de descansar, não sobra dinheiro para você viajar. Às vezes você não consegue se alimentar bem, não bebe água, não dorme o suficiente. Então você vai perdendo saúde mental e saúde física. Fica tudo comprometido. Fora que o estresse, ele vai jogando cortisol, que é o hormônio do estresse no corpo, sobrecarrega o fígado e você pode fazer uma série de doenças a partir daí, né? Muito importante a gente falar sobre como mudar isso, né? Eu acredito que sistemicamente a gente precisa falar sobre esse posicionamento, sobre saber que você não precisa fazer tudo o tempo inteiro. Eu, inclusive, quando vim embora de Brasília para João Pessoa, eu dizia assim: eu quero ter uma vida mais leve. Eu vou todos os dias caminhar na praia antes de ir trabalhar. Eu vou ter uma vida completamente diferente. Você fez isso, Ramona? Eu Nem tento, eu. hoje eu não tenho tempo. Eu montei um estudo de yoga em casa para fazer yoga, mas eu só faço se eu tiver companhia, sozinha eu não consigo fazer. E aí, o que acontece, Rá? Eu encontrei outros trabalhos em áreas completamente diferentes. Trabalhei com desenvolvimento de adolescentes, trabalhei com equipes maravilhosas de professores, de escolas incríveis que eu escolhi e que me escolheram para trabalhar. Mas sabe o que eu fazia? Eu sempre estava sobrecarregada. Até que eu precisei entender
que essa sobrecarga não era imposta pelos outros. Era eu que me colocava aquilo. Era eu que não tinha o direito de descansar, era eu que precisava me movimentar o tempo inteiro, que não podia parar, que não podia deixar. E olha que eu sou muito boa de delegar tarefas e de encontrar pessoas maravilhosas que trabalharam junto comigo. Larissa, por exemplo, que está aqui, a gente diz que foi amor à primeira entrevista. E eu levo essas pessoas muito boas para minha vida, mas eu precisei mudar o meu posicionamento. Eu precisei mudar a minha forma de ver e de acontecer, para que a minha vida fosse diferente. E muitas vezes a gente não tem essa consciência. E é muito importante que a gente pense nisso também. Então, fica meu exemplo aí. E aí, Ra, eu quero te perguntar como é que a gente pode priorizar a nossa saúde mental. Dá algumas dicas para nós, por favor. Então, Thaís, eu anotei algumas coisas aqui para falar, para além dessa definição da OMS, que ela é muito genérica, né, e muito, muito complexa no meu ponto de vista, né? Então, eu queria trazer, pontuar, Ô, né, Ra, outras formas de saúde mental. eu acho que a OMS ela traz uma coisa extremamente abrangente, que é um ideal que a É um pessoa ideal. pode Essa é trabalhar, a palavra. mas que a gente precisa ir valorizando os nossos pequenos passos. Porque quando a gente fica olhando só para esses ideais, só para essas coisas que são muito complexas e muito grandes, a gente não consegue fazer as coisas acontecerem e a gente ainda se cobra por isso. Você também tem essa visão? Sim, claro, claro. Assim, eu vou chegar nesse ponto aí, tá? Então, olha só, para a psicanálise, a base da saúde mental, para o Winnicott, que era um psicanalista infantil, e ele era pediatra antes de ser psicanalista, são o primeiro 1 ano de vida, a maternagem, que você já trabalhou aqui em outra live. Isso vai ser fundamental para a estrutura do eu da criança, tá? Para que ele seja um adulto saudável mentalmente e não faça uma doença mental de formação de personalidade, tá? Como uma esquizofrenia, né? Um toque, alguma coisa nesse sentido, tá? Para o Bert, essa experiência onde são registrados os traumas, normalmente é de 0 a 3 anos, podendo se estender aos 6, fluxo de amor interrompido também vai influenciar na saúde mental do adulto, tá? E quando eu falo saúde, é abrangente mesmo, a saúde financeira, a saúde física, a saúde relacional, tá? Um ambiente seguro, um ambiente onde essa criança cresceu e aonde esse adulto ainda vive. Um ambiente seguro vai influenciar na sua saúde mental, na sua qualidade de vida. Educação, que começa em casa e deveria ser aperfeiçoada na escola, e não o contrário, como a gente está vendo hoje. Né? Os pais empurrando para os professores para a escola a obrigação de educar os seus filhos. E eu passei muito por isso quando eu trabalhei em hospital, atendendo criança. Olha, eu sofria, sabe? Porque as crianças, coitadas, né, vinham completamente sem educação nenhuma. E os pais sem autoridade nenhuma com os filhos. Sem limites, né, Ramona? Exatamente, exatamente. Só faltava dar na cara dos pais. Era assim, assustador realmente, né? Então, eu, além do trabalho psicológico, eu tinha que fazer um trabalho educacional que é extremamente cansativo. Você tem que educar um adulto, um pai, uma mãe e o filho, entende? E aí eu indicava 2 livrinhos que eu gosto muito, que é Quem Ama, Educa e Limite Sem Trauma. Esses livrinhos são, assim, clássicos dentro da psicologia educacional. Outra coisa que pode influenciar a nossa saúde mental é a informação, né? É o que você falou, campanhas na escola. As pessoas não. A educação é muito importante, a educação é tudo, a educação preventiva, sabe? Uma parte da população não associa que se ela jogar lixo na rua, vai entupir o bueiro vai transbordar, aquela água contaminada com rato, etc., pode trazer doença. Então, a educação é muito importante para tudo, né, Thaís? E, A infelizmente, educação é uma chave maravilhosa para muitas mudanças, né, Ramona? informação, educação, né?
A internet ela é maravilhosa, mas ela tem conteúdos péssimos, mas ela tem conteúdos maravilhosos. Então, cabe a nós escolher o que, que a gente vai assistir, o que, que a gente vai pesquisar. A gente pode usar a internet para aprender, E né? Tem cabe a curso nós, adultos, gratuito, tem live. limitarmos o que a criança vai ver, né, Ramona? Porque Exatamente. muitas vezes a criança tá lá falando papai bobinho e o pai e a mãe não sabem de onde veio, mas veio dos vídeos que a criança assiste deliberadamente, sem nenhuma restrição, né? Então, para a saúde mental, Thaís, a genética vai influenciar, né? As condições econômicas e sociais, o sistema da pessoa, as lealdades invisíveis, né? E o processo de. Como é que a gente começa a entender que existe uma saúde mental e buscar essa saúde mental, né? Como você falou, normalmente é a partir de um sofrimento, é a partir de uma dá um bug, uma pane, né? A pessoa fica muito mal, ela fica com medo e ela vai procurar ajuda, né? Se ela não ficar naquele lugar de vítima, né? Ela vai procurar ajuda. E aí ela começa um processo de individuação. Ela vai se individualizando das histórias da família, ou daquele. Ela entende que aquele meio social ali é tóxico, é nocivo, aquele trabalho que ela tem que se afastar, né? Mas para isso ela precisa pedir ajuda, ela precisa fazer algum movimento, né? E aí, nesse processo de pedir ajuda, se ela chega num bom profissional, ela começa a desenvolver o amor próprio, a autoestima, porque dentro desse contexto de amor próprio e autoestima, tá eu colocar limite. Tá? Eu saber reconhecer se esse relacionamento é bom ou não é, se esse trabalho é bom ou não é. O que adianta eu Se ganhar esse é o muito lugar mais dinheiro? adequado para mim, né, naquele momento. O que acontece? Adianta eu ganhar muito dinheiro numa empresa e eu estar perdendo toda a minha saúde, a minha qualidade de vida, não ter tempo para os meus filhos em casa, por exemplo. Né? Ou então infartar e gastar todo o dinheiro numa internação, numa cirurgia, né? Tem uma frase de Buda que fala: eu não entendo os homens. Eles trabalham a vida toda para acumular dinheiro e na idade madura eles gastam todo o dinheiro que eles acumularam cuidando, tentando recuperar a saúde que eles perderam, tentando ganhar dinheiro. Tentando ganhar dinheiro. É mais ou menos isso, sabe, Thaís? Então, assim, a gente tem que fazer escolhas. Você que é consteladora, você sabe. É olhar para a nossa saúde mental do lugar de adulto. E do lugar do adulto, eu consigo identificar o que me faz mal, o que me faz bem. Eu, por exemplo, eu percebi que eu funciono melhor trabalhando sozinha, fora de um ambiente institucional. Eu sou autônoma, tá? Porque eu faço o meu horário, eu posso descansar. Eu faço a minha agenda, por exemplo, depois do almoço, antes do almoço, eu vou para academia. Eu preciso para o meu corpo físico, né? Eu estou numa idade que eu preciso fortalecer minha musculatura para eu ter uma terceira idade minimamente Saudável, confortável, né? saudável. Eu preciso ter minha prática de yoga, de meditação, ou minha prática espiritual para manter a minha serenidade. Senão eu perco a minha saúde mental, e perco mesmo, sabe? Ramona, e é muito incrível, assim, a gente conseguir observar que tudo disso vai ter benefícios e também vai ter perdas. Porque muitas vezes, se a gente estivesse num trabalho, num ambiente institucional, a gente tinha, por exemplo, um valor fixo que a gente ganhava por mês. A tal Quando a da gente escolhe segurança, ser né? autônomo, quando a gente escolhe ser autônomo, a gente muda o nosso lugar. E, por exemplo, é uma transição que eu tenho vivido agora, né? E as pessoas às vezes me mandam mensagem no meu Instagram e falam assim: ah, como eu queria ter o tempo que você tem. Você tinha essa Queria. mesma opção, todo mundo tinha essa mesma opção. Só que a gente precisa olhar como adulto e escolher quais são as escolhas mais viáveis pra gente. O que naquele momento faz mais sentido? Para que a gente pare de terceirizar, para que a gente pare de jogar isso pro outro o tempo inteiro. Né? E rever também o seu estilo de vida, né? É o que a gente conversa fora das lives. Dá para viver com menos, entende? Você não precisa ficar escravo do sistema, né? Do vil metal o tempo todo. Ele é Da corrida dos maravilhoso. ratos, né?
Ele é maravilhoso, faz parte, tem, mas tem que ser prazeroso, tem que ser alegre, tem que trazer saúde. O dinheiro está a serviço da vida, a gente aprende isso com as constelações. Então, se você está adoecendo com o seu trabalho, tem algo errado. Na sua relação com o dinheiro, inclusive, e com o trabalho. Tem que parar e rever, são prioridades. Toda escolha, você escolhe um caminho e abre mão de outro, né? Exatamente, Eu exatamente. escolhi ter qualidade de vida. Na época que eu me formei, que eu fui trabalhar em hospital, eu trabalhava em vários hospitais, em vários bairros. O sistema de plano de saúde pagava muito pouco, então eu tinha que trabalhar em várias unidades. Eu me deslocava, eu ia de ônibus, eu ficava um tempão para ir, um tempão para voltar. Eu comecei a ver colegas minhas que estavam nesse pique, que estavam adoecendo, sabe? Mas ao mesmo tempo eu gostava do que eu fazia, porque você trabalhar no hospital, você pega uma variedade muito grande de casos. Então eu era obrigada a estar estudando, a estar me desafiando. Eu gostava dos pacientes, tinha um vínculo com eles E afetivo. muitas vezes é o momento que a gente está vivendo, né, Ramona? Às vezes as pessoas têm dificuldades de entender que a vida é cíclica, que as coisas precisam de ciclos que começam, que terminam, e para a gente deixar isso acontecer com mais leveza, sem querer segurar tudo o tempo inteiro, achando que tudo deveria ser eterno. E aí chegou um momento, Thaís, que eu falei assim, não, eu não quero perder minha saúde nem qualidade de vida. Então eu banquei, eu trabalhava com prestação de serviço, não tinha carteira assinada, então mas eu era uma autônoma também, né? Mas eu abri mão da parceria com a instituição para trabalhar sozinha no consultório. Não foi fácil, não é fácil, é o que você falou, oscila muito, né? Mas assim, cara, não tem dinheiro que pague, sabe? Eu poder Qual é a fazer a nossa minha hora, prioridade, né, eu na hora do Ramona? almoço poder ir na academia, que é aqui perto, sabe? Eu fazia a minha agenda, não, eu quero trabalhar só à tarde, eu quero trabalhar só de manhã. Enfim, ainda mais eu que tenho várias frentes de trabalho, então eu posso inclusive dividir, entendeu? Terça e quinta eu atendo com psicologia, segunda e quarta eu atendo com constelação, tenho curso, né? Então, se eu tivesse presa numa empresa, eu ia estar ganhando muito bem, mas será que eu ia estar tão Ou feliz, não. ou tão saudável, É né? verdade, é verdade. Ramona, eu faço uma analogia também com uma coisa muito importante, que é o seguinte: muitas vezes as pessoas elas não sabem se priorizar. Às vezes a gente tem um celular na mão e o celular fala, a memória está cheia. A gente precisa escolher quais dos aplicativos a gente vai deletar. Se a gente está com um computador que está muito lento, a gente fecha os programinhas lá, a gente reinicia o computador. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso com a nossa vida, com o nosso dia a dia, de dizer, eu tô tão cansada, eu vou levantar e vou tomar um café. Eu vou tomar um ar. E com essa história de home office, tem muito mais pessoas com essa dificuldade se impondo uma escravidão desnecessária. Porque se a gente estivesse na empresa, a gente levantava para ir ao banheiro, a gente levantava para tomar um café. Se estivesse trabalhando em grupo, conversava algumas coisas. E isso também é saudável. São pausas necessárias para que a gente possa render melhor, né? Assim como você estava falando do hormônio que a gente vai liberar quando a gente está muito cansado o tempo inteiro, se Tem o todos os hormônio dias do a gente prazer acordar também, né? cedo, se a gente acordar cedo, se a gente tiver uma vibração elevada, se a gente abençoar o nosso dia, se é nisso que você acredita, se você fizer afirmações positivas, as coisas também vão mudar e o nosso cérebro também vai liberar os hormônios da felicidade. E a gente vai viver de uma forma Na diferente, né? realidade, eu acredito assim, né? As emoções, elas vêm a partir de pensamentos, né? E essas Aham. emoções, elas afetam o nosso físico, quimicamente, inclusive. Então, se eu seleciono os meus pensamentos, se eu vejo o copo meio cheio, eu vou ter emoções melhores, mais positivas, certo? Vou ser mais grata. Então, eu não vou impactar o meu corpo, o meu biológico, com emoções nocivas, se eu escolher ver o copo meio vazio, É né? Eu verdade. tenho um exemplo muito bom que a Lili adora. Quando a gente começou a constelar no projeto social, a gente cobrava bem pouquinho, e o dinheiro que entrava a gente fazia coffee break, não sei o que, não sei o que lá. No final a gente rateava, fazia as contas, sobrava R$ 20 para cada um. Ela pegava aquela nota e falava, ai, que bom, gratidão, gratidão.
Eu ficava olhando para ela assim, capricorniana, né? Ela peixe, vibrando com R$ 20, e eu assim, tô acreditando que ela tá Lili diz que fazendo já tá essa coisa, ela tá rindo. rindo. Então, esse é um exemplo de duas pessoas que veem o mesmo copo, né? E uma vê mais cheio e mais vazio. Ela via cheio, eu via vazio. Concordo. Que eu achava um saco, trabalhava pra cacete, e no final eu botava R$ 20 no conto. Mas aprendi pra caramba. Foi bom, foi válido, faria de novo. De vez em quando ainda faço. Foi um aprendizado, né? Mas é isso, são escolhas. E assim, eu sempre falo para meus pacientes fazerem um teste. Às vezes você levanta da cama, você acorda atrasado, não escuta o despertador, aí você Lili faz diz que com os R$ 20 pagava a gasolina, viu, Ramona? abundância. Agora eu não sei se é pagar, não, no preço que tá. Continua. Então, você acorda, o despertador, não, você não escuta, você acorda correndo, aí você vai fazer o café, você derrama o café no meio do chão da cozinha, sabe aquilo? Vai piorando cada vez mais. E se você Fala, não devia ter levantado da cama hoje, né? Tem uma hora que a pessoa fala assim. Se você entra nessa sintonia do ódio, você acaba com o seu dia. Vai ser uma sucessão de coisas ruins. Quando isso acontece comigo, eu paro, respiro e falo: tá tudo bem, eu vou chegar a hora que eu tiver que chegar, eu vou limpar o café, só café, e limpo, e pronto. Aquela adrenalina sai e eu volto a ficar bem, entende? Dar bom dia, acordar e dar bom dia, é uma outra energia. As suas células se transformam, sabe? Você fica mais positivo, né? Quando você E é fala, muito importante, né, Rá? nossa, eu já fico rindo. Sabe o que acontece, Ramona? Assim como o nosso cérebro manda as mensagens para o nosso corpo também manda mensagens para o nosso cérebro. É por isso que às vezes a gente precisa se olhar em frente ao espelho e dizer: nossa, como você é maravilhosa. Gata, que boca, hein? Olha esse sorriso. E isso é um exercício que vai levar os hormônios positivos a serem gerados, né? Que vai fazer transformações. E de fato é isso, você falou. Às vezes a gente precisa respirar, né? Serotonina, é isso aí. Descansar, rir, dançar, beijar na boca, isso tudo tem que ter, gente. Se não tá fazendo isso, tá sem saúde mental. Já tá fazendo errado, vamos mudar já. Ramona, você sabe que a gente tem uma mania de gostar de palavras difíceis e de gostar do que vem de fora. E aí eu tenho um livro, tá até olhando para ele, que é do mindset. O brasileiro tem essa mania, né? Aí, eu posso trabalhar o mindset. É um nome novo para algo que é milenar. Que já existia, exatamente. E aí eu nessa pegada, falei, não, eu preciso transformar o meu mindset, eu preciso aprender mais sobre isso, blá, blá, blá. Aí saí lendo, pesquisando e fazendo curso e não sei o quê. E eu precisei entender que o que mudava o meu mindset automaticamente é sorrir. Pode estar com ódio. Se você for ali em frente ao espelho, fizer um exercício de sorrir e olhar para o seu sorriso, você já muda, é instantâneo. É uma terapia do riso, né? Yoga do riso, é o que corpo, muda tudo. Você falou, o corpo também age na mente, exatamente. Eu, quando estou muito estressada, eu preciso fazer um exercício físico. Não, ele não precisa ser intenso, entende? Mas eu preciso. Você não é de muito impacto, não. Ir para uma academia, sabe? E liberar. A Lili outro dia falou, eu passei a tarde no hospital com a minha filha, que ela estava passando mal, um estresse do caramba, cheguei atrasada para dar aula. E a internet dela não estava funcionando. Ela falou: tu vai ter que segurar aí, que minha internet está horrível. Eu fui dar aula. Aí ela falou: cara, é impressionante como você começa a dar aula, teu estresse some. Eu falei: porque me dá prazer. Ramona, você sabe que eu tô lendo um livro da Vaiana Stable, que é esse aqui, Você e o Criador. Ele tem sido o meu livro de cabeceira. E ela estava falando que quando a gente atende as pessoas e quando a gente medita e se conecta com o Criador logo pela manhã, a gente libera a serotonina e que não tem como você estar conectado com o Criador e continuar nesse estado puto da vida, sabe? Então,
dando essa dica para quem é Teta Healer, para quem é instrutor, para quem atende, né? Até para quem não é, se conecta com a divindade, com o seu Deus da forma que você o conceba, agradece por tudo que você tem, por tudo que você está conquistando e ainda vai conquistar, né? E às Pede a vezes é agradecer bênção. pelo que você é, né? E não só pelo que você tem, pra gente não ficar olhando só pra falta, só pro que não tem, mas mudar essa visão, né? E aí, de forma brilhante, eu quero te pedir, ó, a Ramona libera na hora que ela começa a dar aula. Pronto. É automático. Um dia desse estava passando no Instagram e tinha um videozinho de um professor que ele vinha todo cabisbaixo, assim, tristinho. E aí na porta da sala ele se espreguiçou, ele fez ali um jeito. E ele entrou na sala diferente. Pronto, é a Ramona também. A sala de aula era virtual, né, Ra? Mas o intuito é o mesmo. É dar o melhor que a gente tem para os outros, não é isso, Ramona? Isso aí. E quando eu falo no que a gente tem ou vai conquistar, não é só do material, não, Thaís. É assim, um amor, saúde, paz, tranquilidade, uma boa cabeça para você fazer boas escolhas, né? Isso tudo. E aí, É verdade. você pediu para dar dicas para o dia a dia Dicas para pra ter saúde gente. mental. Isso mesmo. Como que a gente tem mais saúde mental no dia a dia, Ramona? Umas dicas Então, práticas pra gente aplicar e depois contar que deu certo. tão prática assim, né? Porque dica prática todo mundo já dá. Bebe mais água, dorme 8 horas. Até botei isso aqui, que faz parte. Mas assim, primeira coisa, ganhar mais consciência. Ganhar mais consciência. Como é que a gente ganha mais consciência? Fazendo teta healing, fazendo constelação, fazendo terapia, algum processo de autoconhecimento, né? Porque Entendendo que a gente é parte de algo maior. a gente é parte de algo maior e que o nosso psiquismo tem uma instância inconsciente que é muito grande, maior do que a gente acha do que é, e a gente tem uma instância consciente, que é isso que a gente está fazendo aqui, conversando, que é minúscula. E muitas das nossas escolhas são feitas, se não todas, por essa instância inconsciente. Né? A Então, gente é muito mais leal do que por livre, né? exemplo, né? Pessoas workaholics tem problemas de saúde, tem problemas de relacionamento, porque trabalha muito. Ou as mulheres na síndrome da guerreira, que acham que tem que dar conta de tudo. Né? Como eu falei, faz faculdade, trabalha fora, cuida da casa, cuida de 3 filhos, cuida do marido, resolve tudo. Cara, Toma um shot matinal, malha de madrugada, carrega o outro nas costas e morre estafada. a conta vai A conta chegar. chega. A conta A chega. conta sempre chega, A né, Ramona? coluna, entendeu? As articulações, uma doença, a conta chega. Então, Aí adoece, não sabe por quê, porque nunca pode parar para descansar. O único jeito que o corpo tem de fazer a pessoa parar é com uma doença. Então, o que está levando essa pessoa a esse comportamento repetitivo, né, para ela mesma? É algo inconsciente. Então, ela buscando mais consciência, através dessas práticas, e existem outras, ela vai ter mais clareza e vai poder sair desse padrão de repetição que ela não consegue, né? Então, assim, primeira coisa é ganhar consciência, né? Se alimentar de forma mais saudável, né, Thaís? Possível, porque muitos alimentos são inflamatórios, geram doenças, geram mal-estar, aumento de peso, inchaço. Isso vai mexer com a autoestima da pessoa, com a saúde mental. Então, assim, se alimentar de forma mais saudável, menos comida industrializada, menos açúcar, menos farinha, menos refrigerante. Às vezes é mais sobre comer com mais consciência, né, Ramona? Porque às vezes a gente tá tão no automático do dia a dia, nessa vida tão acelerada, que nem para comer a gente respira, Aliás, ou a gente agradece. Vou trazer né? uma nutricionista aqui para falar com a gente. Tá marcado, daqui a 2 semanas tem a Adriele Quinhedo, que ela é uma maravilhosa, que ela é professora de Mindful Eating, é a nutricionista anti-dieta, e ela fala muito mais dessa consciência que a pessoa precisa ter quando ela vai se alimentar. Então, toda quinta tem um assunto super interessante aqui, viu? Beleza. Aí seguindo, né?
dormir, os médicos falam de 8 horas, mas tem gente que com 6, 7 horas, 5 horas fica ótimo. Qual é a sua medida do sono? O importante é dormir à noite, né, gente? Porque a gente sabe que tem hormônios que só são produzidos à noite. Então, se você dorme de dia e passa a noite acordado, tem gente que é da profissão, não tem muito o que fazer, né? Mas adolescentes, né, ou pessoas que entram à noite trabalhando, Quem tem essa isso não é escolha, né, saudável. Ramona? Isso não é saudável, né? Beber muita água. A água é importante para tudo, né? Para as nossas células, para os nossos tecidos, para tudo, gente, né? Para a pele, para o cabelo, os pensamentos. A água é muito importante, a gente bebe pouquíssima água, né? Fazer atividade física, né? Os orientais, Thaís, eles dizem que os nossos traumas e o nosso estresse ficam presos nas articulações, tá? Ombro, quadril, joelho, tornozelo, pulso. Por isso que as massagens ayurvédicas trabalham muito as articulações. E você vê que a gente adoece muito, né? Tem muito problema de reumatismo, de artrite, artrose. Então, qual é a medicação para esse tipo de doença? Exercício físico. Porque a Ramona, você atividade sabe. física, ela vai liberar essa tensão, vai liberar registros traumáticos, porque o corpo tem memória também. Tanto que tem um estudo da psicossomática que fala dos problemas da coluna vertebral, dependendo do segmento da coluna, lombar, torácico, cervical, são ligados a tipos de comportamento e problemas. Por exemplo, da cintura para baixo, são problemas ligados à sobrevivência. Dinheiro, trabalho, é a vida, né? Tem que trabalhar para sustentar os filhos, não sei o que lá. Essa parte aqui da cervical e ombros, aquelas mulheres que carregam a família nas costas, sabe? Os pais, os irmãos, por aí, aqui, essa região aqui está ligada à culpa, né? Então, assim, é muito interessante essa ligação da psicossomática com o corpo, né? Então, fazer Ramona, você atividade sabe que para mim foi super importante ressignificar essa história da atividade física. Sabe por quê? Porque por muito tempo eu acreditei que as pessoas precisavam fazer atividade física porque elas queriam ser magras ou porque elas queriam atingir um determinado corpo. A partir do momento que eu mudei o meu relacionamento com a atividade física e eu entendi que eu precisava disso para ser saudável e não para atingir determinado padrão, eu me relaciono bem melhor com a atividade física. E agora eu tô fazendo musculação, uma coisa que eu nunca pensei na minha vida. é fundamental para fortalecer a musculatura, né? É Eu, verdade. eu, quando era nova, eu malhava para ficar gostosa. Agora eu malho por uma questão de saúde, pela coluna, pela articulação, entendeu? Então, às vezes eu tô sem saco nenhum, eu falo, não, Ah, eu porque agora vou. você já é gostosa, né? Eu Aí não tá vou, acrescentando isso tudo. se eu não for, eu vou ficar com dor, vai ser pior, então eu vou lá, também faço só aquela sériezinha e olhe lá. Mas eu gosto mais de uma prática mais light hoje em dia, né? Meditar é maravilhoso. É difícil começar a meditar, é muito difícil. Mas a gente tem que passar por essa dificuldade para conseguir, né? Igual a arrebentação do mar, para você poder nadar e ficar lá boiando, você tem que passar pela arrebentação. Então, os primeiros minutos da meditação, eles são muito angustiantes. E tem vários tipos de meditação. Então, você pode ir experimentando e ver qual que você relaxa mais. Você pode meditar andando, como a Thaís falou. Caminhar na beira da praia todo dia de manhã. Para quem pode, ó, maravilhoso. É um tipo de meditação, né? Alguém falou assim, é muito difícil meditar. Eu gosto de meditar com um mantra baixinho, sem letra. Eu vou viajando ali, estou meditando. Gosto de meditar, às vezes, na natureza em silêncio, ouvindo os pássaros. Fecho os olhos, fico sentadinha, respirando. E aqui vai vindo aquela sensação de paz. Eu Essa gosto muito. dificuldade, Larissa, passa, viu? Você só tem que persistir. E eu gosto muito quando a gente começa a estar mais presente nos momentos. E a gente entende que isso é uma meditação ativa. Então, muitas vezes é sobre desligar o celular na hora que você está comendo,
e degustar a comida. É sobre aproveitar a companhia de alguém sem precisar estar o tempo inteiro fazendo outros milhões de coisas. Porque a gente foi tão treinado para ser multifunções, para fazer tudo de uma vez, que a gente esquece, às vezes, de fazer uma coisa de cada vez. E eu entendo que isso é um tipo de meditação e que a gente pode treinar a nossa mente também para uma meditação guiada, para uma meditação silenciosa. E tem tantos benefícios que essa dificuldade inicial fica bem pequenininha para tudo que a gente colhe além disso. Né? De você fazer a refeição com foco na refeição, lavar a louça com foco na louça, cozinhar com foco no que você está fazendo, traz mais qualidade de vida, né? Porque senão você fica que nem uma louca, tá cozinhando, tá pensando no problema, tá comendo aqui, mexendo no WhatsApp, daqui a pouco tá guardando o celular no congelador, entendeu? E tá tão acelerada que é tudo tão cronometrado que você não sente o cheiro da coisa que você tá fazendo, você não entende que aquele é o momento que você pode abençoar o seu alimento, que você pode sentir essa alegria, esse prazer, né, Rá? Você quer ver uma coisa que eu não gosto? Eu tenho um ritual quando acordo. Eu gosto de acordar com calma, faço as minhas postagens, porque eu acho que a cabeça tá liberada, a criatividade vem. O café da manhã é a refeição que eu mais gosto. Então é um ritual. Eu gosto de estar em silêncio, ou com uma musiquinha. Cara, não vem falar de problema comigo logo de manhã. Não, me dá um tempo, deixa eu aproveitar a coisa boa na minha mente. Calma, nem aterrou no meu corpo ainda. Por favor. Depois que eu comer, que eu passar por isso aqui tudo, a gente resolve o problema. Ramona, eu trabalhei numa grande empresa e eu trabalhei com uma pessoa que ela é uma lenda, assim, da minha trajetória profissional toda. Ela mudou para o Nordeste, passou vários anos aposentada, depois ela quis voltar e retomar. E Verônica é o nome dela. Um dia a Verônica virou para mim e ela disse assim: Thaís, eu já estou numa idade em que eu preciso aproveitar o meu café da manhã antes de sair para trabalhar. Nada é mais importante que o meu bem-estar. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, quer saber? Eu vou aproveitar e me dar esse momento, esse primeiro momento da minha vida. E aí eu transformei até a minha relação com o café da manhã. Se a gente ficar atento, a vida vai dando vários sinais, vai dando várias formas pra gente mudar algumas coisas importantes, né, Rá? Verdade, verdade. E aí, Thaís, sabe o que eu botei aqui também? Buscar a espiritualidade. Da forma como você achar melhor, né? Esse contato com o invisível, com o mundo espiritual, com Deus na forma que você o conceba, com o Criador, enfim, com a deusa. Se reconectar com a natureza. Tem uma área da psicologia pouco explorada no Brasil, ela é mais difundida na Europa, que é a ecopsicologia. E que ela diz que nós temos partículas de todo o universo. Então, a gente tem partícula do oceano, partícula de grão de areia, partícula dos animais, partículas dos nossos ancestrais. A gente é isso tudo. E a gente se desconectou da natureza completamente. E aí a gente começou a adoecer. Esse movimento de vir para os grandes centros, essa vida urbana, adoeceu a gente. Então, para quem está nessa busca de recuperar a saúde mental, é muito importante a pausa e o contato com a natureza. Abraçar a árvore, andar descalço na beira d'água, né? Quem puder viajar para a serra, enfim, para a roça, onde estiver, gente. Quem for viajar para a serra, me convida, me leva, quero ir. Eu também, estou aceitando. Outra coisa muito importante, Thaís, afastar-se de pessoas e lugares tóxicos. E isso fica muito mais difícil de ser feito quando o lugar e as pessoas é a sua família, né? Mas é importante, tá? Para o bem de todos os envolvidos. Então procura ajuda, faz terapia para você se fortalecer, para você entender isso tudo. Para estabelecer limites. Esse processo de individuação para que você possa, aos poucos, com amor, criando o seu próprio espaço e se afastando. Porque, infelizmente, Thaís, tem famílias que são tão disfuncionais que a única salvação para a pessoa é se afastar. Ramona, então existem famílias disfuncionais?
A Tá de gente não é obrigado. Claro que eu tô de sacanagem. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas acham que quando a pessoa diz, ah, é porque a minha família é disfuncional, a minha família é tóxica, é só mais um mimimi. E eu acho que a gente precisava aprender a olhar para as pessoas com mais respeito e respeitar as histórias das pessoas. A gente não sabe o que as outras pessoas passam. E chega de tanto falar que, ah, isso é mimimi, isso é mimimi. Se a gente respeitar os outros, O que fica muito acontece? melhor, né? Com o advento da rede social, tem um monte de. Desculpa o termo, pode falar palavrão aqui? Pode falar. Pode falar. Tem um monte de doutor de porra nenhuma, né? Que gosta de falar difícil, traz um monte de palavra difícil que não sabe a origem, não sabe o que significa, né? E preconceituosos que ficam minimizando o sofrimento alheio, né? A gente tem que ter muito respeito pela dor do outro. Cada um tem um limiar de dor, cada um. A Lili tá morrendo de rir. Cada um tem uma história, sabe? Então, uma situação que para você pode ser suportável, para o outro pode ser insuportável, e tá tudo bem. Até porque a gente nunca sabe o que, que o outro já viveu e o que, que isso remete a ele. Então, assim, uma dica aqui para quem convive com pessoas assim, ou quem se percebeu assim nesse momento, é a comunicação não violenta. Vai dar uma pesquisada na internet, vai ler um livrinho, que é exatamente você ter essa escuta passiva. A pessoa, quando te procura, Thaís, uma amiga, para conversar e falar dos problemas dela, ela está querendo ser acolhida, ela quer desabafar, porque provavelmente ela não quer uma competição. Porque você já reparou, você chega para uma amiga e fala assim, nossa, tô com uma dor nas costas. Ela fala, menina, nem me fala, a minha tá doendo horrores. Aí começa a gerar uma competição. Até nisso o povo quer competir. Ei, Ramona, deixa eu te contar uma coisa. Eu e meu melhor amigo, nós temos um termo que é o seguinte. Ei, quero te contar uma coisa. Blá, 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 blá. A pessoa conta, desabafa. Aí, no final, um vira pro outro e fala assim, aham, você tava precisando só desabafar ou você quer minha opinião? Porque às vezes a gente quer dar opinião em tudo do outro, o outro não quer opinião porra nenhuma. É isso aí. Ó, então tem que ter isso, né? Trouxe um exemplo aqui que me toca muito, porque eu tenho TDAH, Larissa. Minhas filhas têm, e eu sei o que a gente passa, o que eu passei, o que a gente ainda passa por causa do TDAH, né? Que são pessoas maravilhosas, o funcionamento do cérebro da gente é diferente, a gente tem um monte de qualidade e a gente não se adequa a esse padrão aí. Consegue ser multifuncional com as coisas maravilhosas. Enfim, né? Então, a gente... Mas aí, tem pessoas que têm TDAH, ele tem graus, né? Algumas são tão alto o grau que elas deprimem, sabe? Porque elas não conseguem se organizar e elas são impulsivas e elas não conseguem lidar com as emoções negativas, né? Então, assim, é muito sofrido, sabe? E aí, mais uma vez eu falo, falta informação, falta educação, né? Principalmente dos professores, dos pais, de se informar para poder ajudar essa criança, esse adolescente e esse futuro adulto que tem o TDAH, né? Que é, na realidade, uma disfunção do cérebro. Então, não adianta botar de castigo, dar porrada, dizer que foi falta de surra, que é preguiçoso, que é burro, que nunca vai ser ninguém. Você só está destruindo o seu filho fazendo isso. E a gente precisa falar sobre autoestima para crianças. Mas esse é um papo para um outro momento. Eu acredito que todos nós saímos daqui muito mais ricos. Como a primeira live dessa série toda foi com a Isleia, que é a minha mentora financeira. A cada momento eu vou ficando mais rica, eu vou ficando mais feliz, com tanta gente legal, com tanta coisa que eu aprendo. E eu tô feliz demais, Ramona, por ter você aqui. É uma honra te receber nesse bate-papo. Saber que tantas mulheres vão saber mais sobre esse assunto e se olharem de um lugar diferente. Obrigada demais por essa noite, por esse bate-papo. Para todo mundo que está aqui, para quem vai assistir gravado depois. Muito, muito obrigada, Rá! E eu que agradeço. E olha, mulherada, não tenham vergonha de pedir ajuda, por favor, tá? Vocês não são obrigadas a suportar nada sozinhas e nem carregar o peso do mundo. Muito bem. E nada de...
Nada de Muito alecrim obrigada. dourado. Vamos distanciar a gente dessa positividade tóxica também. Vamos viver, vamos viver as coisas como tem que ser vividas e acolher, né? Luz e sombra. Outra coisa que eu preciso falar, Thaís, para a saúde Fala. mental. Eu me lembrei agora, que falou do alecrim dourado, eu tinha me programado para trazer isso. A gente está vivendo uma era, assim, que tem um pensamento ilusório, muito das redes sociais, que diz que a gente tem que estar linda e feliz e próspera o tempo todo. Você não pode ter tristeza, você não pode ter nenhum desafio, você não pode ter espinhas, não pode ter olheiras. Gente, pelo amor de Deus. Sabe? Pelo amor de Deus. Sabe? Como você vai reconhecer a alegria se você não tem a tristeza? Sabe? Faz parte, a tristeza faz parte. A tristeza tem a sua beleza. A tristeza, ela te conecta com você mesmo, com a sua história. Às vezes a tristeza tá aparecendo para fazer você silenciar e mergulhar para dentro. E lá dentro você tem um universo muito rico, inclusive das respostas que você precisa, que não estão fora, estão dentro. Então era isso que eu queria falar. Maravilha. Gente, eu acredito que o exemplo de mais abundância que a gente tem é a natureza. E se a gente olhar para a natureza, que é tão abundante, tão próspera, tão maravilhosa, a gente vai entender que ela vive fases. Por que a gente não acolhe as nossas fases? A Larissa é da onde? Porque ela fala, foi massa. Larissa é de João Pessoa. A Larissa é de João Pessoa. Que delícia, foi massa, gostei. Feliz demais por esse encontro, pelos próximos. Semana que vem, gente, eu vou receber a Marília aqui. A gente vai falar sobre maternar e realizar os sonhos. Então, vem também, quinta-feira, 19 horas. Beijos, muito obrigada a todo mundo que esteve por aqui e quem vai assistir gravado depois. Tchau, tchau.